Meu nome é Rafaela, eu sou estudante do 6º período de Odontologia na Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares, e o trabalho que irei apresentar é sobre a mucocele de aspecto atípico em região sublingual, relato de caso. Aqui estão representados os autores do nosso trabalho com as suas respectivas vinculações, e fazendo uma breve introdução sobre o assunto. A mucocele é causada pela ruptura de um ducto de glândula salivar, que vai resultar no extravasamento de mucina para dentro dos tecidos moles próximos. Predominantemente, vai ocorrer em lábio inferior, caracterizando-se como uma bolha de tamanho variável, coloração igual à mucosa adjacente ou azulada. Geralmente, ela é assintomática e autolimitante, mas há lesões de natureza crônica que acabam necessitando de excisão cirúrgica. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho consiste em apresentar uma mucocele com apresentação clínica atípica e os seus aspectos histopatológicos. Agora, iniciando o nosso relato de caso, como dados clínicos, temos que se trata de um paciente do gênero masculino, de 18 anos de idade, que compareceu ao consultório odontológico apresentando lesão sublingual com formato elíptico, com histórico de redução e aumento de volume. O exame clínico evidenciou hiperplasia e glossocele. Devido ao tamanho e à localização dessa lesão, optou-se pela realização de uma biópsia excisional e o material foi enviado para o Laboratório de Patologia Oral da UFJF-GV para análise histopatológica. Na macroscopia, foi analisado o fragmento de tecido mole fixado em formol, sendo ele de formato elíptico, superfície lisa, consistência fibroelástica, coloração parda e medindo 0,8 por 0,4 por 0,4 centímetros. Em relação aos aspectos histopatológicos, a microscopia revelou fragmentos de mucosa oral, exibindo um epitélio estratificado pavimentoso paraceratinizado, e em lâmina própria, observamos a formação de uma cavidade, exibindo tecido de granulação na periferia, e centralmente observou-se um material mucoide. Além disso, vemos escassos macrófagos espumosos e algumas células inflamatórias. Nesses aspectos histopatológicos que nós buscamos na literatura e que são similares aos do nosso caso clínico, também podemos ver de forma mais delimitada essa cavidade com o material mucoide, o tecido de granulação que está circunscrevendo o muco e as células inflamatórias e os macrófagos espumosos a gente consegue ver com maior nitidez. E também podemos identificar a presença dessa glândula salivar bem próximo da lesão. Apesar do exame clínico ter nos levado a acreditar em outras hipóteses diagnósticas, em virtude do formato e da localização dessa lesão, mas apesar disso, o histopatológico nos sugeriu mucocele e nos revelando que, na verdade, a lesão corresponde a uma mucocele de formato elíptico na região sublingual. Com isso, podemos concluir que a realização da biópsia é indispensável como exame complementar ao exame clínico e nos auxilia no diagnóstico definitivo das lesões do sistema estomatognático, especialmente em casos como a mucocele, que pode assumir aspectos clínicos diversificados. Essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.